Entrevista. Está tendo grande repercussão no Congresso e nas redes sociais a proposta de emenda constitucional que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, uma folga a cada 6 dias de trabalho. Quais são os efeitos jurídicos, econômicos e sociais dessa alteração? Vamos conversar sobre o assunto com Arthur Felipe Martins, que é advogado trabalhista, especialista em direito e processo do trabalho. Arthur, bom dia para você. Oi, Adriano, bom dia. Bom dia a todo mundo que está ouvindo o Conexão. Arthur, como ficariam os direitos de patrões e empregados com uma eventual proibição da escala de trabalho 6x1? Porque, por exemplo, no comércio já tem os contratos de trabalho em vigor, né, assinados com essa escala, muitas vezes. Como é que ficariam os direitos, então, de patrão e empregado com essa eventual mudança? Olha só, Adriano, hoje o que a gente tem no Brasil é uma limitação semanal de 44 horas de trabalho. Normalmente isso é dividido, ou por exemplo, com 5 dias de trabalho na semana, que é aquilo que a gente conhece como expediente comercial, né? Segunda a sexta-feira, aí o pessoal trabalha um pouquinho mais durante a semana, de segunda a quinta, para não trabalhar no sábado, por exemplo. Trabalha lá 8 horas e 48 minutos, por exemplo, vão trabalhar no sábado. Alguns setores, principalmente comércio e prestação de serviços, acabam adotando essa jornada 6x1, que fala que são a jornada de 6 dias trabalhados por um dia de descanso. Muito comum no comércio, muito comum na prestação de serviços. A pessoa trabalha lá 7 horas e 20 aproximadamente, e tem uma folga semanal somente. Esse ponto que você abordou é um dos assuntos que está mais gerando discussão, porque a proposta de emenda à Constituição simplesmente estatui uma limitação à jornada. Ela estatui que a jornada cai de 44 para 36 horas semanais e que você só pode trabalhar 4 dias na semana, mas não cria essa regra de transição do que vai acontecer com os contratos que estão vigentes. Muito provavelmente, com o trâmite da PEC, caso ela seja efetivamente acolhida e passe pelas casas necessárias, essa regra de transição vai ter que ser definida, porque não existe uma regra de transição definida neste momento. A rigor, pela lei que nós temos hoje, se eu reduzo a carga horária do trabalhador, eu vou reduzir proporcionalmente a remuneração desse trabalhador. A própria Constituição Federal admite que se uma pessoa trabalha menos do que 44 horas semanais, do que 220 horas mensais, que é o módulo mensal, ela pode receber o proporcional do salário mínimo. Tanto os críticos dessa PEC estão dizendo exatamente isso, que num primeiro momento talvez ela cause até mesmo a redução do salário do trabalhador. Realmente aí isso é uma coisa que tem que ser discutida, provavelmente, né, caso a PEC vire uma emenda constitucional, talvez aí uma lei complementar ou um decreto do Ministério do Trabalho, alguma coisa assim, vai ter que realmente regulamentar essa transição. Agora, Arthur, quais os impactos no setor produtivo, né? Porque a gente tem acompanhado essa discussão, muita gente fala aí de demissão, outros já falam, não vai demitir, vai ter que criar postos de trabalho. O que vai acontecer, o que pode acontecer no setor produtivo caso essa proposta entre em vigor com a proibição da escala de trabalho 6x1? Vamos lá, vamos falar dos dois pontos de vista. Do ponto de vista do empregado, Adriano, é inegável que existem estudos no mundo inteiro que a redução da carga horária de trabalho, ela traz resultados bons, ela traz benesses para o contrato de trabalho. Os empregados que trabalham menos horas por semana, claro, dentro daqueles setores onde isso é possível, eu vou chegar nisso daqui a pouco, eles apresentam um ganho na produtividade, porque conseguem organizar melhor a vida pessoal, dedicam-se mais ao trabalho. Portanto, do ponto de vista do empregado, isso é bom. Só que quando você observa para o ponto de vista do setor produtivo para manter a atividade em operação, você imagina que eu tenho um setor essencial que depende de funcionamento 7 dias na semana. Eu já tenho uma escala organizada para atender em escala 6x1. Por exemplo, eu tenho lá 4 empregados que eu consigo organizar a escala deles para ter esse atendimento. E além de eu reduzir a jornada desses 4 empregados, eu vou ter que contratar um quinto.
para conseguir cobrir, porque quem trabalhava 6 dias vai poder trabalhar só 4. Surge um buraco na organização da minha empresa. Tanto eu vou ter que contratar um 5º funcionário, dependendo do regime tributário que essa empresa adota e dependendo dos salários que ela pratica, isso vai gerar um acréscimo de custo para a empresa sem que haja discussão. A PEC, ela sugere no texto dela, a senhora Erika Hilton, quando ela apresenta a proposta da emenda, ela justifica que seria necessária a alteração da Constituição Federal sem a redução dos salários. Eu acho bastante improvável isso passe dessa forma, porque você está querendo explicar para o empresário, para o dono da empresa, que hoje você paga R$5 numa garrafa de água de 1 litro. Amanhã você vai passar a pagar os mesmos R$5 numa garrafa de água de 750 ml. Entendeu? Dificilmente isso vai passar sem discussão com relação à jornada de trabalho. Tanto, partindo do ponto de vista de quem presta o serviço, isso pode sim gerar um acréscimo na remuneração, vai demandar uma reorganização. Essa reorganização não vai passar somente pelo texto da PEC, mas vai necessariamente passar também pelo que os sindicatos vão negociar, pela legislação complementar que vai eventualmente surgir, né? E é só nesse momento que a gente vai ter uma efetiva noção do que vai acontecer. Do jeito que está, vai gerar uma demanda maior para o empregador, com certeza. Estamos conversando com Arthur Felipe Martins, que é advogado trabalhista, especialista em direito e processo do trabalho. O assunto: os impactos de uma eventual aprovação de uma emenda constitucional que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, uma folga a cada 6 dias de trabalho. Arthur, países como Islândia, Alemanha, França, Dinamarca, Canadá, Austrália estão adotando em diferentes graus, né, a escala de trabalho 4x3. Então, 4 dias de trabalho, 3 de folga, que é a ideia aí por trás dessa emenda em discussão no Congresso. O que tem acontecido, ou o que já aconteceu pela sua experiência, pelo que você acompanha no movimento mundial, nos países em que houve a redução da jornada de trabalho? Olha só, como eu disse para você no começo, a redução da jornada naturalmente traz benefícios para o trabalhador e para as empresas que conseguem se organizar para acomodar esse tipo de jornada, existe sim um acréscimo da produtividade. A gente tem setores econômicos que admitem bem esse tipo de redução. Eu vou falar especialmente de setores administrativos, onde você não necessariamente precisa ter um plantão ou uma jornada mais extensa. A gente presencia ganho de produtividade, melhora na qualidade de vida das pessoas, você tem a redução de afastamentos médicos por burnout, por estresse decorrente do trabalho, você tem melhorias em geral na sociedade que revelam que a redução da jornada ela é necessária, ela é importante para a sociedade como um todo. Mesmo aqui no Brasil, algumas empresas já participam de um piloto para fazer esse tipo de redução. Mais da metade delas já disseram que efetivamente tem ganho de produtividade, efetivamente os empregados se mostram mais felizes, trabalham melhor, mas algumas outras já sinalizaram que elas não conseguem seguir, por exemplo, uma jornada de 4x3 todas as semanas. Eu vou dar um exemplo de uma contabilidade que participa desse piloto, tá? E ela já disse que, por exemplo, tem uma semana do mês onde são necessárias mais horas de trabalho para cumprimento das obrigações contábeis das empresas, e não é viável as pessoas trabalharem só 4 dias na semana. Eu vou puxar o exemplo para o jurídico também, que é o meu departamento. Eu tenho audiências marcadas pelo Poder Judiciário, e se eu tenho prazos a cumprir pelo Poder Judiciário, fica difícil eu efetivamente cravar e eu só vou trabalhar 4 dias na semana. Seria melhor, e aí eu vejo que outros países estão fazendo isso, que essa negociação fosse voltada a setores econômicos específicos, adaptando a cada realidade, dando poder aos sindicatos para eventualmente dispor sobre esse assunto, se a jornada vai ser de 44, se vai ser de 40, se vai ser de 36, se vai ser de 32, para que a solução seja mais customizada a cada setor. E aí os sindicatos são importantíssimos nesse papel, tanto o patronal quanto o profissional, né? E que a gente tivesse uma resposta adequada à sociedade, melhor do que você simplesmente cravar uma jornada de 4 dias na semana para toda
todo o Brasil, e a gente sabe que no Brasil a gente tem desde pessoas que trabalham no quiosque do shopping até trabalhadores que estão nas plataformas de petróleo, que são jornadas completamente diferentes. Realmente é uma belíssima discussão, tanto é que está causando aí grande repercussão, polêmica também aqui no Congresso, nas redes sociais e também na mídia. Arthur Felipe Martins, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Adriano, obrigado pelo convite. Um abraço a todos.